Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Jesus Mestre, creio com viva fé que estais aqui presente junto de mim, para indicar-me o caminho que leva ao Pai. Iluminai minha mente, movei meu coração, para que esta meditação produza em nós frutos de vida. Amém. Caríssimos irmãos de fé, esse é o 32º domingo do tempo comum e hoje nós meditamos o Evangelho de São Mateus, capítulo 25, versículos de 1 a 13. Temos na liturgia de hoje a primeira leitura, que é do livro da Sabedoria, capítulo 6, do versículo 12 ao 16. Segunda leitura de 1 Tessalonicenses, capítulo 4, versículo de 13 a 18. O salmo de hoje também é o Salmo 62. Escutemos então o nosso evangelho de hoje. Naquele tempo, disse Jesus a seus discípulos esta parábola: O reino dos céus é como a história das 10 jovens que pegaram suas lâmpadas de óleo e saíram ao encontro do noivo. 5 delas eram imprevidentes e as outras 5 eram previdentes. As imprevidentes pegaram as suas lâmpadas, mas não levaram óleo consigo. As previdentes, porém, levaram vasilhas com óleo junto com as lâmpadas. O noivo estava demorando e todas elas acabaram cochilando e dormindo. No meio da noite ouviu-se um grito: O noivo está chegando. Ide ao seu encontro. Então as 10 jovens se levantaram, prepararam as lâmpadas. As imprevidentes disseram às previdentes: Dai-nos um pouco de óleo, porque nossas lâmpadas estão se apagando. As previdentes responderam: De modo nenhum, porque o óleo pode ser insuficiente para nós e para vós. É melhor irdes comprar dos vendedores. Enquanto elas foram comprar óleo, o noivo chegou e as que estavam preparadas entraram com ele para a festa de casamento, e a porta se fechou. Por fim, chegaram também as outras jovens e disseram: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. Ele, porém, respondeu: Em verdade eu vos digo, não vos conheço. Portanto, ficai vigiando, pois não sabeis qual será o dia nem a hora. Meus caríssimos irmãos, a liturgia deste domingo, desse 32º domingo do tempo comum, que, mais uma vez, eu repito esta ideia, que é preciso que nós tenhamos presente, nós estamos nos encaminhando para a festa de Cristo Rei. Chegando na festa de Cristo Rei, nós devemos ter a consciência desde já de uma preparação que deve ser feita constantemente durante a nossa vida. A parábola que Jesus nos apresenta neste evangelho que nós escutamos é uma reprodução da nossa vida cotidiana. Esta nossa vida que é chamada a ser vivida na perseverança vigilante. Vigiai e orai, diz o Senhor em muitos momentos na Sagrada Escritura. Vigiai, pois não sabeis nem o dia e nem a hora. Meus irmãos, o reino, ele será para o futuro. Nós, no presente, nós já podemos fazer uma pequena experiência, já muito valiosa, mas por mais que seja profunda, por mais que seja valiosa, não se compara com as realidades que virão no futuro, não se comparam com aquilo que Jesus Cristo preparou para nós no seu reino, que é na eternidade. Então, o reino de Deus será para o futuro, e por isso é preciso esperar a sua chegada. E como se espera essa chegada do Senhor? Se espera com lâmpadas acesas, e para que esta lâmpada esteja acesa, é preciso que haja azeite. Lâmpadas e azeite. Eu preciso esperar
e eu espero com lâmpadas e azeite. O que são essas lâmpadas para nós hoje? O que elas representam para nós hoje, senão aquela luz que nós recebemos no dia do nosso batismo? A luz da fé, essa herança que os nossos pais nos concederam, que deve iluminar toda a nossa vida. Uma luz que nos impulsiona. É a partir da fé em Jesus Cristo que eu me lanço para frente. É a partir dessa luz que eu recebi na minha catequese, a luz que eu recebi dos meus pais, a luz que eu recebi da comunidade, da igreja que confirma a minha fé. Esta luz, esta lâmpada, ela precisa permanecer acesa. Esta lâmpada que é acesa me impulsiona. Esta lâmpada, quando está apagada, ela me deixa amortizado, ela me deixa sonolento, ela me deixa até dormindo, cochilando. É preciso também ter azeite, porque senão a lâmpada não permanece acesa. Eu recebo a luz da fé, eu recebi isso no dia do meu batismo, mas se eu não mantenho essa luz acesa, e como eu mantenho essa luz acesa? O azeite representa aqui para nós o sacramento da confissão. Esta constância na confissão constante que me faz manter a lâmpada da minha fé sempre acesa. Esta fé que muitas vezes é atacada, esta fé que muitas vezes corre perigo, que corre perigo de nós não estarmos despertos, não estarmos atentos para analisar os sinais dos tempos e nos perder pelo caminho. A vida nossa aqui na Terra, ela tem um certo ritmo e, segundo a nossa percepção, ela é de certo modo longa. E durante este percurso, nós podemos ir nos envolvendo de outras realidades, nos confundindo, nos perdendo e dormindo para as coisas de Deus, não sabendo esperar essa vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Se nós não perseveramos, então, nesta busca da fé, perseverando nos sacramentos, perseverando na missa dominical, perseverando na fidelidade aos mandamentos, à prática das virtudes e a tudo aquilo que nós podemos vivenciar dentro da igreja, nós corremos o risco de não termos óleo suficiente para quando Jesus voltar. Então, irmãos, quem nós estamos esperando é precisamente Jesus Cristo, este nosso noivo, porque somos membros de uma igreja que espera o retorno de nosso Senhor Jesus Cristo. Este retorno que vem para nos levar para junto dele, para uma festa que será de grandes maravilhas, cumprimento de grandes promessas. Quando ele chegar, é preciso que eu vá ao seu encontro. Esta lâmpada que eu recebo no dia do meu batismo, ela nunca se acaba, ela nunca falta. Todas essas jovens previdentes, seja previdentes ou imprevidentes, elas tinham as suas lâmpadas. O batismo, uma vez que eu recebo, ele não pode ser apagado. Uma vez batizado, sempre batizado. Até para o inferno você vai como um filho de Deus, como batizado. Agora, o óleo do sacramento da confissão, o óleo da perseverança, o óleo das virtudes, ele pode ser diminuído, ele pode inclusive acabar. E este óleo não pode ser partilhado uns com os outros. A fé, a luz da fé, que eu partilho, que eu compartilho com os meus irmãos, esta fé que eu recebi e esta fé que eu transmito, o sacramento da confissão, esta prática, essa vivência da fé, nós já não podemos partilhar. O óleo, ele não pode ser compartilhado, porque senão ele se acaba. Isto do óleo se acabar está querendo dizer para nós que cada um de nós é que deve se preocupar pela sua
salvação. Não adianta você ficar em casa e mandar o seu esposo ou a sua esposa rezar por você. Não adianta você viver uma vida contrária à fé e achar que no fim de tudo Deus vai ouvir o seu chamado. Pode ser que no fim, no momento decisivo, você escute: não vos conheço, não vou abrir a porta. Essas estavam aí batendo, gritando, chamando: Senhor, Senhor, abre-nos a porta. A única coisa que elas ouviram: não vos conheço. Por isso que na primeira leitura, quando o livro da sabedoria, esta sabedoria eterna e encarnada, que é Jesus Cristo, já aparece aí no Antigo Testamento, está dizendo para nós assim: a sabedoria que é resplandecente e sempre viçosa, ela é facilmente contemplada por aqueles que a amam e é encontrada por aqueles que a procuram. Aqueles que procuram na vida, na sua vida, essa sabedoria vão encontrar. Quem busca a Deus, irá encontrar a Deus. Ela até se antecipa, dando-se a conhecer aos que a desejam. Quem por ela madruga, não se cansará, pois a encontrará sentada à sua porta. Meditar sobre ela é a perfeição da prudência, e quem fica acordado por causa dela, em breve há de viver despreocupado, pois ela mesma sai à procura dos que a merecem. É preciso merecer, irmãos. A sabedoria, ela se encarnou. A sabedoria, ela veio ao nosso encontro. Mas é preciso que permaneçamos acordados. O estar acordado é a postura daquele que no dia do seu batismo recebeu a luz do Espírito Santo, recebeu a luz da fé e permanece assim durante a sua vida. E para permanecer, ela precisa do azeite, ela precisa do óleo dos sacramentos, precisa do óleo da igreja, precisa do óleo das virtudes, precisa do óleo dessa perseverança, dessa vivência da comunidade cristã. Quem vive isolado se diminui, se enfraquece. Quem vive na comunidade se fortifica, se engrandece, cresce, amadurece. Por exemplo, o Salmo 62, o salmo que nós devemos rezar hoje na liturgia, ele diz que a minha alma tem sede de vós e vos deseja, ó Senhor. Sois vós, ó Senhor, o meu Deus, desde a aurora ansioso vos busco. A minha alma tem sede de vós. Mas esta alma que tem sede de Deus, ela tem sede de Deus quanto mais ela conhece a Deus, quanto mais ela se aproxima de Deus. Quem não faz a experiência de Deus na comunidade, não sente essa necessidade de Deus. É preciso se aproximar cada vez mais de Deus no seio da sua comunidade, para que quanto mais você sente a presença de Deus, mais do seu interior brota um desejo de possuí-lo cada vez mais. E é capaz de fazer essa experiência da sabedoria, é capaz de fazer essa experiência do encontro com Jesus Cristo. E é exatamente por isso que São Paulo, na segunda leitura, ele vai nos levar para essa mesma dimensão, acrescentando um dado de que é pela ressurreição de Cristo que nós somos motivados a perseverar nessa nossa fé. A esperança que move o nosso coração, o conteúdo desta nossa fé que nos impulsiona é precisamente a fé na ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. As primeiras palavras da segunda leitura dizem: não queremos deixar-vos na incerteza a respeito dos mortos, para que não fiqueis tristes como os outros que não têm esperança. Se Jesus morreu e ressuscitou, e esta é nossa fé, de modo semelhante Deus trará de volta com Cristo os que através dele entraram no sono da morte. Através dele entraram no sono da morte e retornarão com ele também. Cristo, morto e ressuscitado, é o fundamento da nossa fé. Se Cristo não ressuscitou,
vã é a nossa fé, sentido nenhum tem nada do que nós fazemos. Todo o sentido daquilo que nós vivenciamos na igreja, todo o sentido daquilo que nós fazemos, ele está na ressurreição de Jesus Cristo. É preciso perseverar com todos estes elementos. E perseverar é ficar. E só fica quem ama. Quem não ama não fica, e quem não fica não persevera. Perseverar apesar das dificuldades, apesar dos desafios, apesar das contrariedades, apesar de tantas outras coisas que acontecem às vezes no seio da comunidade, mas a comunidade é de Deus, a comunidade é a fortaleza para esta fé que nós recebemos. Pode ser que outras pessoas se salvem por outros meios, porque dizia São Tomás de Aquino, Deus ligou a salvação aos sacramentos, mas ele, em sua onipotência, a eles não está ligado. Ou seja, Deus tem outras formas de salvar. Mas a nós que recebemos o dom desta fé, nós que conhecemos a verdade, nós não temos outro meio de salvação a não ser os meios ordinários que ele nos deixou. Ele nos deixou os sacramentos para que nós possamos nos salvar. Ele deixou os sacramentos, e de modo especial o sacramento da confissão, para que nós possamos nunca deixar o óleo dessa unção, este óleo da cura, se acabar. Se nós perseveramos nesses propósitos, nesses bons propósitos, nessas práticas da virtude e na vivência constante dos sacramentos, o nosso óleo nunca se acaba. E a nossa lâmpada da fé sempre estará acesa. Mas quem vai se afastando da comunidade, quem vai se afastando da oração, quem vai se afastando de tudo isso que nós podemos receber na igreja, vai se afastando da sua fé e corre o risco de, quando o noivo chegar, estar dormindo e de não ter tempo mais para comprar mais óleo. Pode ser que no último instante não tenha mais tempo para que você diga sim a Deus. Ou um sim que Deus espera de você agora e que você está esperando, protelando isso para não sei quando, não sei que momento. É preciso aderir a Cristo e aderir agora na nossa vida e saber que nós fazemos uma experiência com Jesus Cristo ressuscitado e não uma experiência com as pessoas, não uma experiência com as realidades deste mundo. Porque muitas vezes no seio da comunidade existem dificuldades, mas estas dificuldades não se ligam a Jesus Cristo. Nós entramos na igreja, nós entramos na vida de comunidade e tudo aquilo que nós fazemos é por causa dele. Nada tem sentido colocando outra motivação. Nossa única motivação para estar na igreja, para estar na comunidade, é Jesus Cristo, morto e ressuscitado. Caríssimos irmãos, que esse 32º domingo, o domingo da vigilância, esse domingo que nos chama a sempre estar vigilantes, nos ajude a ver que nós necessitamos da igreja para a nossa salvação, porque nela nós recebemos este óleo que vai manter a nossa lâmpada acesa, que vai manter a nossa alegria até o dia que encontraremos a alegria perfeita no reino dos céus. Louvemos a Santíssima Virgem Maria. Ó minha doce Senhora, dai-me a vossa bênção, para não cairmos em tentação, pois toda feliz sorte está, Maria, em tuas mãos. Faz, Senhora, que teus filhos consigam uma boa morte e uma santa vida. A bênção do Pai, o amor do Filho e a luz do Espírito Santo esteja sempre conosco e com as nossas famílias. Amém. Caríssimos irmãos de fé, até o nosso próximo vídeo, até a nossa próxima reflexão. Até mais.